14º dia. Gênesis 27. Isaque já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia, ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse: "Meu filho, estou aqui, pai", respondeu ele. O pai lhe disse: "Você está vendo que estou velho e um dia desses vou morrer. Pega o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e caça um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer." Acontece que Rebeca escutou o que Isaque disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: "Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho", continuou Rebeca, "escute bem e faça o que eu vou lhe dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como seu pai gosta, e você vai levar para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra." Aí Jacó disse à mãe: "O meu irmão é muito peludo, eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar." Mas a mãe respondeu: "Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga 2 cabritos para mim." Jacó foi, pegou os cabritos e levou à mãe. E ela preparou uma comida saborosa, como Isaque gostava. Depois, ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois, entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: "Pai?" "Aqui estou", respondeu ele. "Quem é você, meu filho?" "Eu sou Esaú, o seu filho mais velho", disse Jacó. "Já fiz o que o Senhor mandou. Levante-se, por favor, sente-se, coma da carne do animal que cacei e depois me abençoe." Aí Isaque perguntou: "Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho?" Jacó respondeu: "O Senhor, seu Deus, me ajudou." Então Isaque disse a Jacó: "Chegue mais perto, para que eu possa apalpar você. Assim, vou saber se você é Esaú mesmo ou não." Jacó chegou perto de Isaque e ele o apalpou e disse: "A sua voz é a voz de Jacó, mas as suas mãos parecem as mãos de Esaú." Assim, Isaque não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, e por isso ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: "Você é mesmo meu filho, Esaú?" "Sou sim", respondeu Jacó. Então o pai disse: "Traga a carne da caça para que eu coma. Depois eu o abençoarei." Jacó serviu a comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaque comeu e bebeu. E depois disse: "Venha cá, meu filho, e me dê um beijo." Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa de Jacó estava usando, Isaque o abençoou e disse: "Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes e que os descendentes de sua mãe o trate com respeito.
Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem, e que sejam abençoados os que abençoarem. Isaque acabou de dar a bênção e Jacó ia saindo, quando Esaú chegou vindo da caça. E também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse: levante-se, por favor, coma da caça que eu matei e depois me abençoe. Então Isaque perguntou: quem é você? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Isaque ficou agitado e começou a tremer muito e disse: então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito de amargura e disse: meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém, Isaque respondeu: o seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esaú disse: esta é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro, ele me tirou os direitos de filho mais velho, e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu: eu já dei a Jacó autoridade sobre você, e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora não posso fazer mais nada por você, meu filho. Porém, Esaú insistiu: será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E começou a chorar alto. Então Isaque disse: você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Esaú ficou com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim: o meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó. Ela disse: escute aqui, o seu irmão Esaú está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora para a casa de Labão, o meu irmão que mora em Harã. Fique algum tempo por lá, até que passe o ódio do seu irmão, e ele esqueça aquilo que você fez. Nessa ocasião, eu mandei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos num dia só. Depois, Rebeca foi falar com Isaque e disse: estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres hetéias com quem Esaú casou. Se Jacó também casar com uma dessas hetéias, será melhor que eu morra. Gênesis 28. Então Isaque chamou Jacó e o abençoou, e lhe deu a seguinte ordem: não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes, para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes como abençoou Abraão, para que sejam donos dessa terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaque mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Esaú ficou sabendo que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia, a fim de casar ali. Também soube que, quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso, foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Maalaate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote.
Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e de seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para essa terra. Eu não o abandonarei, até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: Este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Deus derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou seu nome para Betel. Ali, Jacó fez a Deus a seguinte promessa: Se tu fores comigo e me guardares nessa viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Romanos 14. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia, faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo, faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas, faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você, que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isto que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário,
cada um de vocês resolva fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair no pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não deem motivos para que os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado.